Olá, meus amigos. Eu estava revendo um vídeo interessante que apareceu esses dias em uma rede social, em que uma galinha bravamente lutava para se proteger e proteger os seus pintinhos do ataque de uma águia. Todos sabem que as galinhas são muito vulneráveis em relação a esses predadores formidáveis que são as águias. Esse vídeo me fez refletir sobre os julgamentos que nós muitas vezes fazemos sobre as pessoas. O exemplo da galinha é típico, né? Imaginamos ela sempre uma ave muito vulnerável, frágil à ação de predadores, mas essa galinha específica do vídeo, que vocês vão ver agora um pouquinho da ação dela, foi muito corajosa na defesa dos seus filhotes. Isso nos faz pensar naquelas atitudes que as pessoas têm quando elas buscam no reino animal aqueles símbolos de força, de coragem, de poder. Normalmente as pessoas buscam se associar ou associar a imagem de predadores como leões, águias, tigres. E nós esquecemos que, na verdade, todos os seres possuem condições de sobrevivência, de luta. Mas trazendo isso para a nossa realidade, as nossas reflexões espíritas, nos faz pensar também nos julgamentos que nós fazemos sobre as pessoas, que muitas vezes consideramos pela aparência que as pessoas se tratam de pessoas frágeis, vulneráveis, ou que talvez não sejam espíritos tão adiantados ainda culturalmente, ou que não aprenderam tanto ainda nas experiências da vida. E nós nos enganamos com frequência, porque nós sabemos que os espíritos, mesmo quando estão muito adiantados na evolução, também optam por encarnações muito singelas, muito simples, em que eles viverão uma vida, como se diz comumente, humilde. E isso nos faz pensar que os julgamentos, eles são sempre precipitados quando nós tomamos por base as aparências e as conveniências aqui da vida terrena. Quando nós pegamos como exemplo a riqueza, a prosperidade ou a inteligência como indícios de elevação. Na verdade, nós sabemos que o espírito ele evolui em múltiplas das suas potencialidades. Espíritos muito inteligentes podem se impedir uma oportunidade de viverem uma experiência em que eles não terão oportunidade de desenvolver todo esse potencial, de desenvolver toda essa capacidade intelectual que eles apresentam, porque estão em busca da conquista de outras virtudes. Isso então nos faz pensar que julgar por aparências sempre nos leva a enganos. E aí caberia-nos a reflexão, e julgar quando nós temos mais elementos, mais indícios? Porque muitas vezes na convivência, no contato com as pessoas, nós vamos conhecendo mais sobre quem elas são, o que elas realmente trazem na sua essência. Mas ainda aí nós vamos considerar que sempre os nossos critérios de julgamento serão superficiais. Afinal de contas, como nós podemos dizer que teremos condições de conhecer plenamente alguém? Como nós podemos afirmar que, pela vivência, que seja de alguns anos com alguém, nós conhecemos a essência daquele ser? Por isso que o julgamento é algo que sempre deve ser pensado e sempre deve ser colocado sob suspeita. Sobretudo quando nós passamos a classificar as pessoas de modo muito simplista entre pessoas boas e más, entre amigos e inimigos. Na verdade, a condição humana nos apresenta uma diversidade tão grande de situações, de contextos, em que uma pessoa em determinado momento pode ter uma ação que nos parece antagônica, refratária a nós, mas que em outro momento essa pessoa pode se revelar favorável. Em outras ocasiões, nós vamos lidar com pessoas que durante muito tempo demonstraram lealdade, demonstraram companheirismo, e em algum momento, pressionadas pelas suas imperfeições ou pelos problemas que elas estavam enfrentando, não demonstraram, como fizeram por tanto tempo, os valores e as qualidades que nós imaginávamos. Isso então nos faz pensar que é muito sério essa atitude que nós temos de sairmos classificando as pessoas,
sejam os nossos familiares, sejam os nossos amigos, os nossos companheiros de atividade espírita. Nós não podemos simplesmente reduzir as pessoas a uma descrição simplista. E nós mesmos podemos já ter sentido isso na pele inúmeras vezes, quando as pessoas nos julgam pelas aparências ou por alguma atitude que nós tivemos impensada, infeliz, irrefletida em algum momento. O julgamento é algo que se faz necessário em alguns contextos, sim. Em alguns momentos nós precisamos ter uma atitude de avaliar circunstâncias e pessoas e ponderar os possíveis riscos que nós podemos estar correndo. Me recordo de uma passagem do Evangelho quando Jesus disse aos discípulos que fossem pregar nas aldeias, mas que chegando lá se preocupassem em verificar quem seria digno de hospedá-los. Isso então nos faz pensar que Jesus também mandou os discípulos realizarem de alguma forma algum tipo de julgamento. E muitos pensam então que não poderíamos julgar baseando-se em outra passagem do Evangelho, quando Jesus disse: não julgueis a fim de não serdes julgados, porque com o mesmo critério, o mesmo rigor que você julgar, você será julgado no futuro. Obviamente que Jesus estava falando nesse momento, não especificamente de avaliarmos situações e pessoas tentando prever algum acontecimento indesejável, mas o que Jesus pretendia é que não condenássemos, que não fôssemos precipitados nesse julgamento. Afinal de contas, Jesus em muitos momentos usou-se de expressões assim taxativas, proibitivas, mas não com o objetivo de dizer para as pessoas façam exatamente isso, mas levá-las a uma reflexão, a um pensamento. Por exemplo, em algum momento Jesus disse: se você tem os seus olhos como motivo de escândalo, arranca-os, porque é melhor você chegar nos reinos dos céus sem os olhos do que você se perder por causa deles. É óbvio que Jesus estava mandando ninguém arrancar os próprios olhos porque viu algo de uma maneira às vezes maliciosa, às vezes cobiçando, às vezes viu com os olhos que não são aqueles mais bem intencionados. Naturalmente que Jesus, quando disse não julgueis a fim de não serdes julgados, e disse que nós seremos julgados com o mesmo critério que nós julgamos, Jesus pretendia que nós pensássemos então que ao avaliar as situações e as pessoas, nós deveríamos ter uma cautela maior, termos uma preocupação de realmente sermos justos, íntegros, e que não simplesmente condenássemos as pessoas e as dissesse: essa pessoa é errada, essa pessoa é certa, essa pessoa é minha amiga, essa pessoa é minha inimiga. E nós vamos refletir que em nossas experiências, sobretudo familiares, nós somos muito precipitados em classificar esses nossos companheiros de evolução como nossos amigos ou inimigos, a partir de algumas atitudes que eles tiveram ao longo da vida, e ainda que sejam numerosas, nós temos uma tendência de imaginar que essas pessoas possam não nos desejar o bem, que elas possam ser os nossos adversários, e há aqueles até que imaginam que são grandes inimigos do passado, quando na verdade são apenas pessoas confundidas muitas vezes em suas próprias imperfeições, são muitas vezes pessoas que não estão ainda sendo capazes de perceber o quanto a vida é breve e o quanto é necessário nós trabalharmos pela paz e união. De nossa parte, que já temos a consciência, ou pelo menos trabalhamos para desenvolver essa consciência, que façamos a nossa parte de pensarmos que aqueles que muitas vezes não nos entendem, ou aqueles que demonstram alguma atitude aparentemente contrária a nós, não são necessariamente nossos inimigos, nem nossos adversários, nem grandes obstáculos para a nossa vida. São apenas irmãos que pensam diferente, são apenas irmãos que se conduzem de forma diferente na vida. Então, não os condenemos por ser diferentes. Assim como devemos fazer com todas as pessoas, inclusive as que pensam de modo diferente de nós. Precisamos abolir do nosso pensamento essa forma reducionista de avaliarmos o ser humano. Ele é um ente, um ser muito complexo, que possui inúmeras vidas anteriores, que já viveu inúmeros dramas,
já sofreu muitas vezes. Então, não julguemos as pessoas pelas aparências, não sejamos impositivos no sentido de dizer que tal pessoa é boa ou tal pessoa é má. Na verdade, cada ser humano carrega grandes valores, carrega grandes conquistas que talvez nós ainda não realizamos. Excetuando-se, obviamente, casos assim muito específicos, mas a grande diversidade de pessoas que nós convivemos são pessoas que estão na mesma posição espiritual que nós. É que eles apenas, muitas vezes, não aparentam aquilo que nós, às vezes, podemos estar aparentando e nem realmente somos. Por isso que não façamos o julgamento de imaginar que as pessoas são como águias ou galinhas. A galinha pode ser um ser muito corajoso, como esse que nós vimos neste vídeo. Eu convido a todos neste instante agora para o nosso momento de reflexão, de introspecção e de elevação do nosso pensamento a Deus. O nosso Pai amoroso, a fonte eterna de toda a sabedoria, de toda a justiça, a inteligência suprema, que a tudo deu origem e que a tudo conduz de forma amorosa. Nós pedimos, Senhor, que possamos receber o amparo, o auxílio desses espíritos amigos e tão generosos que, independente das aparências que possamos ter, dos erros que muitas vezes nos caracterizam, reconhecem em nós os nossos valores, os nossos potenciais, e que da mesma forma, Senhor, possamos ver em cada companheiro de evolução, em cada pessoa que convivemos, alguém importante para nosso aprendizado e nosso crescimento. Que saibamos reconhecer o valor de cada pessoa, Senhor, reconhecendo nelas nossos irmãos, vossos filhos. E assim possamos desenvolver em nós o sentimento fraterno, o sentimento de companheirismo que deve reger as nossas vidas. Pai de infinita misericórdia, nós pedimos que o Senhor possa abençoar, amparar, e que possam os Espíritos Consoladores inspirar a fé, a coragem, a esperança no coração de todos que se encontram cansados e abatidos, Senhor. E como precisamos nesses dias, Pai, da inspiração e da força para vencermos os desafios que a vida nos apresenta, Senhor. Que possamos vê-los não como obstáculos intransponíveis, mas como degraus de nossa elevação espiritual. Que cada desafio que a vida nos apresente, possamos entender que ali reside uma experiência de crescimento e de transformação. De que cada irmão, que muitas vezes classificamos como difíceis, como obstáculos em nossa vida, possamos vê-los como companheiros, também necessitados do nosso apoio, da nossa compreensão. Inspira no Senhor essas ideias para que elas estejam presentes em nossa vivência diária e assim possamos ter boa vontade para cumpri-los. A nossa gratidão, Senhor da vida, por todas as bênçãos que recebemos e por todas as oportunidades benditas que sempre nos serão proporcionadas para o nosso crescimento. Que a paz, que a harmonia, que a segurança, que o bem-estar possa envolver a todos os nossos companheiros que nos ouvem e nos acompanham. A nossa gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja. Meus amigos, gostaria então de convidá-los a curtir o canal Espiritualidade, inscrever-se no canal, comentar as publicações do canal, porque tudo isso promove a divulgação do vídeo e acaba atingindo mais pessoas. Então, fica o nosso pedido de colaboração nesse sentido. E que todos fiquem em paz e que tenham uma excelente noite e os próximos dias sejam sempre muito produtivos e ricos em experiências de crescimento, mas sobretudo com muita fé e muita confiança. Um abraço a todos e até a próxima.